infelizmente, ficamos essas horas todas e não conseguiram dizer de que crime sou acusado. Mas fizeram, naturalmente, um batalhão, uma saraivada de perguntas que justificou esse tempo todo. Mas, basicamente, são perguntas que têm a ver com as manifestações. Portanto, a promoção das manifestações, a incitação à violência, ao prejuízo à economia e todo tipo de distúrbios que supostamente foram criados com as manifestações. Portanto, eu respondi esse tipo de perguntas sem saber qual é o crime que sou acusado. E foi-me aplicada uma medida, não é? Foi-me aplicada uma medida, digamos assim, sancionatória ou de limitação, que é o termo de identidade de residência. Isso significa que eu não posso me deslocar sem avisar a Procuradoria, não posso ir mais do que 5 dias fora da minha própria casa, portanto, aquelas questões básicas do termo de identidade de residência. Então, essa que é a minha questão agora, não é? Eu estou, neste momento, com essas limitações, vou, neste momento, namorar um pouco mais com a Procuradoria. Vamos estar um pouco mais próximos nos próximos tempos. Tem atividade política esta limitação? Não, de forma nenhuma. Vou continuar a fazer a minha atividade política normal, o meu trabalho normal. A única questão é que todos os movimentos, para além de 5 dias, têm que ser informados à Procuradoria. É só isso. Sente-se injustiçado, Venâncio? Até agora, eu não consigo dizer efetivamente se estou injustiçado ou não, porque não sei qual é o crime de que sou acusado. Esse é um dos protestos que nós vamos apresentar. Quer dizer, como é que nós podemos ficar numa audição de quase 10 horas sem saber qual é o crime que te acusam? A outra questão também, talvez um assunto mais ou menos positivo, deram-nos a oportunidade de virmos com o dossiê dos processos que nós já submetemos à Procuradoria desde o ano passado, que não tem resposta, para a Procuradoria, processo por processo, dossiê por dossiê, dar-nos o devido esclarecimento sobre o ponto de situação de cada um deles. Porque essa foi uma das questões que eu levantei. Há processos que estão aqui que não têm praticamente andamento nenhum, mas o caso do Venâncio tem comunicados de imprensa, tem toda esta celeridade incrível, e com este aparato todo que é feito, e eu questionei a parcialidade da própria Procuradoria. E disseram que vão nos dar a oportunidade de nos explicar, processo por processo, em que estágio é que esses processos se encontram. E a questão que submeteu contra o Daniel Chapo, o que exatamente? Sim, eu acho que cumpri o meu dever cívico, não é? Porque toda a gente sabia de que aquele ato que foi cometido, aquelas declarações feitas em Palma, são indisfaçavelmente uma incitação à violência de instituições públicas, como a polícia, não é? E vocês sabem que depois daquelas declarações que foram feitas, seguiram-se uma série de derramamentos de sangue verdadeiro, não é? Portanto, vocês, muito recentemente, já em Macinga, já foram 2 jovens, foram metralhados, assim, à semelhança do Elvino Dias. Eu próprio, vocês sabem muito bem de que sofri um atentado no dia 5 de março, e tantos outros casos que foram registrados, que, curiosamente, nós fizemos uma coisa, para não ficarmos na especulação, nós fizemos um relatório desses casos e apresentamos uma denúncia à Procuradoria e ao Ministério do Interior com um relatório detalhado das vítimas da minha organização política, do meu projeto político, que sofreram desde outubro até hoje. E já passo a vos dizer, com a atualização dos 2 casos de Macinga, neste momento do meu projeto político, foram 411 vítimas de violência policial grave, dos quais 42 mortos. Portanto, 42 assassinados dos quadros do meu projeto político. Portanto, esse relatório já deu entrada à Procuradoria, deu entrada no Ministério do Interior, é um deles que também havemos que vir para que nos esclareçam qual é o ponto de situação, o que a Procuradoria está a fazer, que diligências é que já tomou e para onde é que isso vai caminhar. Não é? Na sua opinião, quem deve ser responsabilizado por esses saques, vandalizações de que é acusado agora? Não, olha, os saques e vandalizações, nós deixamos isso muito bem claro. Eu até agradeci ao Procurador hoje quando ele falou disso e disse, olha, é a pergunta que eu manifesto a minha gratidão profunda, porque tinha que esclarecer o caso. Os saques e vandalizações que aconteceram, toda a gente sabe que eles foram motivados por um fato precedente. Qual foi o fato precedente? A polícia da República de Moçambique, tanto agentes qualificados e bem treinados, fizeram vandalização de armazéns, de lojas e de empreendimentos. E depois convocaram a população faminta para fazer o saque. Disso, como jornalista, melhor do que eu, certamente que já viu os vídeos que se tornaram virais de carros blindados arrombando armazéns e depois dizer à população para entrar e saquear. A população faminta significa que pura e simplesmente foi uma espécie de uma armadilha montada pela própria polícia para, no fim, o resultado ser qual? Os manifestantes são vândalos, são bandidos, são desordeiros. Portanto, está mais do que claro que as questões dos saques e vandalizações que ocorreram, a responsabilidade fundamental foi da polícia. Não só a polícia vandalizou e convocou as pessoas para entrar e fazer o saque, temos imagens de saques que a própria polícia fez para proveito próprio. Polícias a carregarem geleiras, a levarem arroz, a arrebentarem barracas, a tirarem bens, portanto, temos tudo isso. Daí que nós também queremos, pedimos à própria Procuradoria, para também abrir esse processo de convocar essas pessoas.
comandante-geral da polícia anterior, Bernardino Rafael, devia ser uma pessoa que neste momento já devia estar a passar por um interrogatório, se calhar 2 vezes superior que o meu. Portanto, essa é que é a grande questão que eu queria colocar. E há relatos de que o Venâncio Mondlane poderá criar o seu próprio partido. É para quando? Os requisitos, que basicamente, que é a recolha das assinaturas, os outros que levaram um tempinho, mas já estão todos eles criados. Denis, quando é que a gente submete isso? Porque já temos toda a documentação pronta, agora é uma questão só de formalizar. Semana já. Sim, já para a semana submetemos isso. Sr. Engenheiro, falou de outros processos ontem, nenhum deles foi abordado aqui hoje. Abordamos esses processos. Desses processos... dos processos de sou acusado. Essa que é a grande questão que eu estava a colocar desde o início. Ainda não sei, não me foi dito de que acusação, qual é a base da acusação que me levou a ser convocado. Portanto, o procurador não disse em nenhum momento: Venâncio, você é acusado, nos termos do processo X, de incitação à violência, de distúrbios, de qualquer outra coisa. Portanto, não há a tipologia do crime, eu ainda não conheço. Só pergunto. Como? Sim, Paulo Armando. Paulo Armando. Não Estava a dirigir o próprio procurador ou esteve um outro? Não, houve um outro procurador. Outro. Obrigado, está bem? Obrigado pela vossa simpatia e obrigado pela vossa paciência também, ok? Está bem? Ok, muito obrigado. Importantes. Hoje, dia 11 de março de 2025, Venâncio Mondlane será ouvido pelas 9. Esse vídeo provavelmente irá sair mais cedo, antes da audiência de Venâncio Mondlane à Procuradoria-Geral de Moçambique. Venâncio Mondlane diz que está tranquilo, quem não deve não teme. Então, VM7 diz que não fugiu do país, como muitos acreditavam, muitos comentaristas diziam que Venâncio Mondlane até fugiu como um rato. E Venâncio Mondlane diz que não, apenas chegou a Botsuana para conversar com o ex-presidente Ian Khama sobre alguns aspectos, talvez a pedir aconselhamento, etc. Ele está de volta a Moçambique para poder responder à situação da PGR. Uma das coisas que Venâncio Mondlane deixou claro aqui, nós vemos nessa matéria, é quanto à parcialidade. Então, o que significa? Que a PGR está a haver uma parcialidade. Quer dizer que alguns responsáveis por algumas coisas não estão a ser devidamente tratados. E Venâncio Mondlane diz que já fez mais de 398 denúncias que não foram respondidas pela Procuradoria ou não foram investigadas. E cerca de 40 mortos foram registrados naqueles que seguem Venâncio Mondlane, aqueles que são mais próximos a Venâncio Mondlane, e ele reclama que a Procuradoria-Geral da República não se preocupou em investigar esses casos. Essa audição vai ser pertinente, provavelmente Venâncio Mondlane vai se pronunciar após a audição, vai fazer entrevistas, nós vamos tentar acompanhar essa questão. Mas é verdade, a situação em Moçambique não está agradável, preocupa muitas pessoas, porque depois de sofrer, depois daquela situação dos tiros, a situação da sua caravana, aquele tumulto todo que resultou em ferimentos e até mortes, Venâncio Mondlane agora volta a Moçambique para poder responder um processo da Procuradoria-Geral da República. Muitos moçambicanos acreditam que isto é uma perseguição a Venâncio Mondlane, que a Procuradoria-Geral da República está muito preocupada com Venâncio Mondlane e esquece daqueles que estão realmente a cometer crimes. Então, por mais que, por exemplo, o governo reconhece 80 mortes, então quem fez ou quem executou essas 80 mortes não se sabe, ainda não se investigou, mas a plataforma Decide, né, uma organização independente, afirma terem havido 353 mortes em Moçambique. São números que só uma investigação minuciosa pode revelar ainda com mais detalhes. Mas parece que os aparelhos não estão a funcionar. É complicado, mas eu quero que você deixe a sua opinião nos comentários quanto a essa situação. O que vocês acham desta audição de Venâncio Mondlane, essa ida à Procuradoria-Geral de Moçambique para poder prestar declarações? O que vocês acham, moçambicanos? Coloquem nos comentários. Sabemos muito bem que a situação em Moçambique não está boa e parece que não tem se feito muitos exercícios para poder resolver essas questões. O que se faz, na verdade, é fugir e esconder o problema debaixo da cama. Nós estamos a ignorar o elefante dentro da sala, como dizem. O elefante está na sala, está dentro. E esse tipo de questão de processos contra Venâncio Mondlane, eu acho que, na verdade, não é resolver nada. Mas vamos ver o que vai dar. E eu acredito muito que
as coisas devem melhorar, porque vocês sabem qual é o meu lema aqui, não há mal que dure para sempre, apesar de as coisas estarem extremamente difíceis em Moçambique, principalmente para os jovens que têm sofrido muito com essa situação de instabilidade. Muitas pessoas perderam seus empregos, e Venâncio Mondlane também foi responsabilizado pelas indemnizações, aliás, foi cobrado indemnizações no que diz respeito ao vandalismo só na província de Maputo. Nós estamos a somar quase 2 milhões de euros que Venâncio Mondlane tem que pagar em multas, ou não sei como dizem, esses termos jurídicos me escapam muito. Coloque nos comentários se você sabe. O que vocês acham? Será que isto é realmente justo? Venâncio Mondlane deve responder por isso de forma categórica ou deve ignorar? Mas Venâncio Mondlane diz que não tem nada a temer. Ele vai à Procuradoria hoje às 9 horas para poder responder cada uma dessas inquietações. Vamos juntos acompanhar o que vai ser dito. Nós, como moçambicanos, queremos um país com paz, mas também um país que não ignore seus problemas, porque muitas das vezes Moçambique não vai à frente porque se ignoram os problemas reais que estão a acontecer em Moçambique. Agimos como se não existissem problemas. Os problemas existem e devem ser resolvidos, não escondidos. Coloque nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por estar comigo aqui. Olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau.